Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde, nos envolva, nesta noite pela qual agradecemos o carinho e a acolhida da nossa irmã Leonor, do nosso irmão Fernando, que nos acolheu com tanta alegria, de tantos companheiros que assim que nós entramos à porta, nos abraçou, porque hoje o Facebook, o YouTube nos aproximou muito os corações e as distâncias hoje se tornaram muito pequenas. Agradeço a todos pela acolhida, pelo carinho sincero nesta casa tão abençoada para falarmos de um tema de suma importância. Estamos completando nesse ano 160 anos da publicação de O Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857, Allan Kardec publicava O Livro dos Espíritos. Nós nos lembramos de uma conversa há quase 30 anos, à casa de Chico Xavier, que a pergunta de um companheiro se fazia sobre o nosso cérebro e o nosso arquivo mental, obra pertencente da sua lavra mediúnica do espírito de André Luiz. Chico Xavier, naquela altura, esclarecia que a média reencarnatória na Terra é de 150 a 200 anos. Isso significa que tem pessoas que reencarnam com alguns dias, mas também tem pessoas que reencarnam com alguns séculos, dando uma média reencarnatória de 150 a 200 anos. Chico nos explicava, naquele momento, que André Luiz falava do arquivo mental, ou seja, é como um computador. Nós temos as pastas dentro do nosso cérebro, equivalente a cada existência que tivemos. Por isso ele dizia naquela altura, quando a doutrina completava 130 anos, de que é comum nós pegarmos o livro do Alcorão, por exemplo, dos muçulmanos, e ao lermos, nós nos depararmos com uma situação. Parece que a obra é conhecida. Logicamente, nós vamos no arquivo mental e puxamos esse conhecimento. Se nós pegarmos uma obra dos Brahmas, é a mesma coisa. Se nós pegarmos uma obra do povo judaico, é a mesma coisa. Se nós pegarmos qualquer obra de qualquer religião, de todos os tempos na Terra, com certeza nós já participamos. A doutrina espírita, logicamente, se foi codificada naquela altura, com 130 anos, e Chico dizia que a média era 150 a 200 anos, logicamente também vamos entender que poucos de nós viemos com o chamado arquivo mental. Isso quer dizer que poucos de nós temos o conhecimento da codificação da doutrina espírita no nosso cérebro. Talvez aí venha explicar o porquê das grandes dificuldades de algumas temáticas que nós encontramos na obra básica de Kardec dos Espíritos, e entre elas, por exemplo, as mortes coletivas. Lembro-me que recentemente, quando uma mata ardeu aqui em Portugal, algumas pessoas mandaram algumas mensagens falando sobre a preocupação. Olha, vamos orar, porque desencarnaram 64 pessoas. É interessante nós analisarmos, e eu vou tentar hoje mostrar sobre uma visão, sobre uma ótica espírita, que esses espíritos são muito bem assistidos, porque trata-se exatamente de um momento de resgate. Como dizia Paulo na sua primeira epístola, o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Na verdade, nós vamos fazer um estudo, onde na questão 728 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: é lei da natureza a destruição?
Os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Nós podemos notar daqui que uma coisa é certa: todos nós temos um passaporte. Um passaporte com uma data que nós nascemos. Mas muitas pessoas acham que nós temos uma data do dia do nosso desencarne. E não é verdade. Existe uma data do dia do nosso desencarne prevista. Mas isso pode ocorrer duas situações. Nós podemos abreviar a nossa vida, ou nós podemos prorrogar a nossa vida. Por exemplo, em Portugal, nas autoestradas, se eu pegar um carro e der 180 km por hora e bater o carro e desencarnar, aquele é o dia do meu desencarne? Não, eu sou um suicida. É por isso que no livro Nosso Lar, André Luiz, aquele espírito que foi muito importante no Brasil, porque se tratou do médico Carlos Chagas, o maior cientista que o Brasil já conheceu, que descobriu uma vacina muito importante contra a doença de Chagas. Ele chega no mundo espiritual, vai para as trevas num projeto de muito sofrimento, e de repente muitas entidades diziam: você é suicida? Ele dizia: não, eu não sou, eu sou médico, eu sei o que é ser suicida, e eu não me suicidei. E depois de alguns anos, quando é atendido no mundo espiritual em Nosso Lar, ele então recebe a notícia de que ele era um suicida inconsciente. Ele havia bebido demais, havia comido de forma desregrada, fazendo com que ele tivesse sérios problemas estomacais. Com isso, nós começamos a perceber que nós podemos antecipar a nossa vida. Uma pessoa que não veio com o compromisso de fumar, diante da juventude, junto dos amigos, começa a fumar e, com o depassar do tempo, contrai o efisema pulmonar e vem a desencarnar num determinado momento, é porque chegou a hora? Não, é um suicídio. Ele fez com que o seu corpo, ou com que um órgão do seu corpo desgastasse. Como também Chico Xavier chegou a dizer que já estava na 4ª prorrogação, aonde ele pediu para ficar um pouco mais para o trabalho. A pergunta nos faz remeter à ideia de que é necessário renascer. A palavra renascer, para nós os espíritas, tem uma suma importância, porque renascer vem do projeto da reencarnação, esquecimento do passado, um novo ponto de partida, uma nova aurora, fazendo de nossos corações o limiar de um novo momento. E a regeneração. Quando nós estudamos o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nós vamos perceber que 4 são os tipos de sofrimento mais comum entre os homens: a miséria, as decepções, as dores físicas e a perda de entes queridos. É os 4 tipos de sofrimento mais comum em nosso meio. Quando a dor vem bater a porta de nosso coração, nós temos 2 caminhos a seguir. O primeiro caminho é o caminho da revolta, que a grande maioria de nós partimos para esse caminho. Porque quando Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, logicamente Jesus assinalava para nós a busca da inteligência, do desenvolvimento do mecanismo de nosso cérebro, a busca de novas informações. E o segundo caminho é o caminho da regeneração. A regeneração significa aceitação. Aceitar a dor sabendo que a mensagem de Paulo estava correta. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, por isso que ele diz que o que nós chamamos de destruição não passa de apenas uma transformação. Lavoisier já dizia, no campo da ciência, que na Terra nada se cria, nada se faz.
tudo se transforma. Na verdade, tudo é uma criação de Deus. Nós apenas podemos usar a nossa inteligência para a transformação. Na questão 737, Allan Kardec pergunta por que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores. Qual é a finalidade? Os espíritos respondem, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobem um degrau. Na escala do aperfeiçoamento, precisa que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Nós vamos ver a questão da regeneração moral dos espíritos. Emmanuel dizia que um homem tem que ser comparado a um pássaro, desenvolvendo as duas asas por igual, a asa da inteligência e a asa da moralidade. É verdade que em pleno século XXI, nos seus primórdios, no seu princípio, todos nós vemos a questão intelectual, num avanço tão grande que chega a ser assustador. A tecnologia cada vez mais nos assustando, a medicina cada vez mais, provando para o homem que nós vamos viver cada vez mais tempo diante do corpo. Mas é verdade que a asa da moral se encontra muito baixa. Poderíamos dizer, por exemplo, que há 2, 3 anos atrás, a ONU faz uma publicação sublimada, aonde tanto preocupou os brasileiros. Diz a ONU que o Brasil é o lixo mais rico do mundo. Isso é preocupante, porque é o lixo que mais se deita comida fora. Por isso, é o lixo mais rico do mundo. É verdade que muitas pessoas dizem, mas o Brasil tem muita fome? Tem muita fome. Mas se nós olharmos, e é isso que nós vamos chamar a atenção, de que antes de nós fazermos uma crítica a Deus, que nós possamos buscar, através da nossa inteligência, o conteúdo necessário para entender que Deus é Pai, que Deus é bom. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que tem pessoas que passam fome. E os Espíritos dizem, por causa do endurecimento do coração humano. Ou seja, não é um contrassenso nós dizermos que muitas pessoas passam fome e, ao mesmo tempo, muitas pessoas jogam comida fora. Precisamos analisar o que está a acontecer, porque na Terra não é que os celeiros estão em baixa, é porque nós ainda não aprendemos a dividir, não aprendemos ainda aquela máxima que Jesus disse, que nos finais dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor. Dando continuidade, diz o Espírito amigo, somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então nós estamos começando a perceber que a espiritualidade, porque nós estudamos no Livro dos Médiuns a universalidade do pensamento. Eu gostaria de chamar a atenção sobre esse aspecto, porque nós, no movimento espírita, por não termos ainda um conhecimento tão apurado, nós usamos muito a palavra achismo. E o que é a palavra achismo? A palavra achismo é de uma condição que, quando você acha alguma coisa, é porque você não tem certeza. A doutrina espírita é uma ciência exata. Basta nós termos tempo para procurar tudo aquilo que ela vem trazer para nós dentro da busca de nossos conhecimentos. Começamos a ver a ideia de um Deus Pai, de um Deus bom e de um Deus
justo. Dando continuidade a essa matéria, na questão 738 do Livro dos Espíritos, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Talvez aqui é uma pergunta que muitos de nós fazemos quando vemos, por exemplo, uma mata arder e 64 pessoas desencarnar. Principalmente crianças, mulheres, anciões. E daqui a pouco nós vamos ver, na parte prática do nosso estudo, como funciona essa questão. Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. É interessante quantas vezes os dirigentes da casa procuram, por exemplo, a irmã Leonor e conta o problema que carrega consigo. A irmã, atentamente, ouve naquilo que nós chamamos de atendimento fraterno e, de repente, dá uma orientação à luz do Espiritismo. A pessoa diz assim: eu acho que a irmã não entendeu direito. Eu vou colocar o problema de novo. E a pessoa coloca o problema falando até devagarzinho, não é? Para ver se a gente entende. E no final, a irmã Leonor vai dar a mesma resposta, porque é a luz da doutrina. E a pessoa diz assim: eu acho que é eu que não estou sabendo explicar. Na verdade, não é você que está sabendo explicar. Na verdade, é que nós temos um hábito de querer com que as pessoas falem aquilo que nós queremos ouvir. Nós não gostamos de ser contrariado. Infelizmente, tem um dito popular dentro do movimento espírita que diz: se não vem pelo amor, mas todos nós vamos vir. Não poderia ser pelo amor? Não poderia ser por uma forma mais fácil? Não poderia ser dentro da busca do conhecimento do bem e do mal? Mas não, nós não sabemos aproveitar esses meios. E, infelizmente, vem a dor, e a dor, logicamente, vem bater no ponto mais fraco, que é o nosso orgulho. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 7º, o capítulo da paciência. A dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos. Nós, então, estamos começando a entender que a dor é uma bênção. Ela não é aquela desgraça que todos nós imaginamos. Dando continuidade, na questão 739, tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Resposta: tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Eu tive a oportunidade de conhecer e frequentar durante muitos anos um hospital em Uberaba chamado Hospital do Fogo Selvagem. Eu era amigo pessoal da tia Cida, como assim chamávamos carinhosamente. Depois, o hospital mudou de nome para o nome científico da doença, que é o pênfigo foliáceus. É uma doença muito estranha, porque as pessoas, como se fosse escama de peixe, ficava com o corpo todo como se fosse escama de peixe. Aquilo doía muito, sangrava o corpo todo. E era interessante que, quando nós chegávamos perto, nós colocávamos a mão a 20, 30 centímetros de distância, nós sentíamos o calor do corpo daquele indivíduo que estava com a doença naquele momento agravada. E certa feita Chico disse que todas aquelas pessoas eram exatamente as pessoas que estavam no corpo físico, passando exatamente aquilo que ela fez muitas pessoas passarem. Eram os irmãos que levaram muita gente para a Inquisição e que fizeram queimar muitas pessoas e que hoje sentia no corpo as mesmas coisas que sentiam aqueles pela qual foram as suas vítimas. Não é?
Então nós começamos a perceber que as coisas começam a ser trazidas para todos nós dentro de uma condição mais lógica. Na questão 741, a última questão que nós escolhemos do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Vejamos que resposta bela, sábia. Eis que Camille Flammarion, no dia do enterro de Allan Kardec, ele diz no seu discurso, dentre os 4 oradores que discursaram no enterro do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e ele diz: jaz o bom senso encarnado. Allan Kardec traz uma mensagem que é indiscutível. Por mais que tentem discutir sobre aquilo que os espíritos dizem, e que Kardec, um espírito da mesma, um espírito de escola, da mesma natureza, logicamente falavam a mesma língua. Em parte não, porém, como geralmente o entendem, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Opa, imprevidência do homem? Então não é Deus que esqueceu de nós? É o homem que é imprevidente? Pois bem, continua ele. À medida que adquire conhecimentos e experiência, eles o vai podendo conjugar, isto é, prevenir, se ele saber pesquisar a causa. Aqui talvez nós poderíamos pegar um pouco o incêndio aqui que ocorreu em Portugal. Será que a pessoa, porque muitos dizem que foi criminoso, alguém incendiou a mata? Vamos trabalhar com essa hipótese. Se alguém incendiou a mata e morreu 64 pessoas, nós, os espíritas, hoje, já adquirimos um conhecimento que essa pessoa está levando para o mundo espiritual. Se não colocar fogo em nenhuma mata mais, e não cometer mais nenhum incidente, ela já está levando no seu currículo 64 homicídios, que terá que responder um por um. Então veja a cobrança. Nós hoje já está sendo dado, por exemplo, essa ideia de poder então ter uma noção mais exata para entender esse aspecto. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, em que estão nos decretos da providência, dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. Então, nós temos 2 tipos de reencarnação dentro do processo daquilo que temos que passar. Existem as pessoas que vêm com os problemas individuais, e existem as pessoas que têm a colheita coletiva. E nós vamos ver isso um pouco à frente, quando entrarmos na parte prática dos exemplos. A esses nada pode o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Não tem como evitar uma catástrofe, porque é algo planejado pelo alto. E daqui a pouco nós vamos ver como que isso ocorre. Esses mesmos males, entretanto, eles muitas vezes os agravam pela sua negligência. Agora nós vamos buscar uma contribuição maravilhosa daquele grande filósofo francês, Léon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro tipo perguntas e respostas. Na verdade, Léon Denis pergunta-se às vezes o que se deve pensar das mortes prematuras, das mortes acidentais, das catástrofes que, de um golpe, destroem numerosas existências humanas. Como conciliar esses fatos com a ideia de plano, de providência, de harmonia universal? Então, ele projeta uma pergunta, e vamos reparar que a resposta está exatamente no mesmo molde que respondeu os espíritos a Allan Kardec. As existências interrompidas prematuramente
por causas de acidente, chegaram ao seu termo previsto. Isso é muito importante nós sabermos, porque essas pessoas quitaram, num determinado momento, a sua dívida. Se nós buscarmos a questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aonde está escrito a lei de Deus. Na questão 621A, Kardec continua a perguntar por que nós esquecemos, por que nós não nos lembramos? E os Espíritos respondem, porque ao longo do tempo vós a esquecera e a desprezara. Então, quando chega o termo previsto, não tem como escapar. São, em geral, complementares de existências anteriores, truncadas por causas de abuso ou excessos, quando em consequências de hábitos desregrados. Consequências de hábitos desregrados. Quem tem consequências de hábitos desregrados? É Deus? Foi Deus que cometeu alguma falha ou foi o homem? Se gastaram os recursos vitais antes da hora marcada pela natureza, tem-se de voltar a perfazer, numa existência mais curta, o lapso de tempo que a existência precedente devia ter com normalmente preenchido. Sucede que os seres humanos, que devem dar essa reparação, se reúnem num ponto pela força do destino para sofrerem numa morte trágica as consequências de atos que têm relação com o passado anterior ao nascimento. Veja que fato, que coisa maravilhosa, não é? Eu fico imaginando os prepostos do Cristo, unindo essas pessoas, como ele diz aqui, unindo essas pessoas num ponto pela força do destino para sofrerem numa morte trágica. Eu fico imaginando a beleza da organização celestial, enquanto para nós ficamos aqui questionando Deus. Deus, que é o Ser Supremo, Deus consegue fazer com que tudo se harmonize dentro daquilo que é o plantio e a colheita, ação e reação. E depois ele termina, daí as mortes coletivas, as catástrofes que lançam no mundo um aviso. Aqueles que assim partem, acabaram o tempo que tinham de viver e vão preparar-se para existências melhores. Vejamos que até aqui não há nenhuma contradição entre o pensamento dos Espíritos. Nós vamos encontrar no livro Chico Xavier Pede Licença, que é um livro pela Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel. Na verdade, faltou uma interrogação, porque é uma pergunta. Sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos de incêndios e de quedas de aeronaves? Responde Emmanuel. Na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados. Novamente, a resposta confere com a resposta de todos os espíritos participantes nesse assunto. Participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Passado delituoso e obscuro. Quem tem o passado delituoso e obscuro? É Deus? Ou é o homem? O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona, então, espontaneamente, através dos prepostos do Cristo que convocam os comparsas da dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão porque, muitas vezes, intitulais doloroso caso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasionam a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Termina Emmanuel dizendo, diante de tantos lúcidos esclarecimentos, não mais podemos ter quaisquer dúvida de que a justiça divina exerce sua ação. Exatamente com todos aqueles que em algum momento contrariaram a harmonia da lei de amor e caridade.
e por isso mesmo, cedo ou tarde, defrontar-se-ão inexoravelmente com a lei de causa e efeito, ou, se preferirem, com a máxima proferida pela sabedoria popular: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Agora eu vou convidar a todos, porque até agora nós vimos a parte teórica. Agora nós vamos ver uma parte prática. Eu gostaria que todos acompanhassem atentamente a este caso que está narrado no livro Cartas e Crônicas, pela psicografia de Chico Xavier, do espírito de Humberto de Campos. Relata a causa do acidente, explicando que no ano de 177 da era cristã. Convido a todos para guardar essa data, 177 da era cristã. Marco Aurélio reinava no Império Romano. Mulheres, homens, crianças, anciões e enfermos cristãos eram detidos, torturados e exterminados. Quem que fazia isso? Deus? Não era o homem que fez isso? Ok, mais de 20 mil pessoas já haviam sido mortas. Nós conhecemos tudo isso através dos romances Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois de Emmanuel. Nós conhecemos toda a história magnífica que nos conta da época do Cristo, a perseguição pelo cristianismo. Chegou a notícia da visita do famoso guerreiro Lúcio Galo naquelas terras, e os donos do poder queriam homenageá-lo de maneira grandiosa e original. Então nós tivemos, não é? Quando nós vamos receber uma pessoa querida, como aqui receberam o Divaldo, não é? Então fizeram uma homenagem à altura dessa criatura que a casa tanto deve a ele pelo que ele fez, não só aqui a Portugal. Então preparou-se algumas apresentações musicais, preparou-se algumas coisas de vídeo para homenageá-lo, não é assim? Só que naquela época, como é que era a homenagem que queria fazer? Decidiram queimar milhares de cristãos num espetáculo à altura do visitante. Olha que coisa tenebrosa que como nós fazíamos as nossas homenagens, não é? Durante a noite inteira, mais de 1000 pessoas ávidas de crueldade. Bom, gostaria que todos guardassem muito esse número. 1000 pessoas ávidas de crueldade. Vasculharam residências humildes e no dia subsequente, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte queimadas, nas chamas alteadas ao sopro do vento ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Quantas pessoas mesmo participaram dessa crueldade? Mais de 1000, não é? Bom, esse aqui foi o plantio, não foi? A colheita. Quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento, entretanto a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis. Quantos eram mesmo? Mais de 1000. Que em diversas posições de idade se reuniram de novo para a dolorosa expiação. 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em Rio de Janeiro, em comovedora tragédia num circo. Esse circo foi o primeiro circo feito de lona de plástico. Vocês já viram plástico pegar fogo? É assim uma coisa impressionante, não é? É muito rápido, não é isso? O palhaço, naquela semana, havia brigado com o dono do circo. E ele queria pregar um susto no dono do circo. Só que do jeito que ele colocou o fogo na beira da lona, aquilo subiu e desceu em questão de poucos minutos. Todos morreram carbonizados e depois queimados. Existe alguma injustiça divina aqui? Primeiro nós vimos o plantio, aqui é a colheita. Mas muitas pessoas, nós ainda não vimos que esse momento é um momento sagrado.
Porque existe, vamos ver agora, como é que a espiritualidade age em torno disso. O segundo caso, para nós já irmos caminhando para o final, o notável mediunato de Chico Xavier também nos esclarece outro fato real ocorrido em São Paulo em 1º de fevereiro de 1974, data em que o edifício Joelma se incendiou e deixou 188 mortos. O espírito Ciro Costa, Cornélio Pires, se manifestaram por psicografia e deixaram 2 sonetos que revelavam a causa das mortes em massa no incêndio. As vítimas resgatavam os derradeiros resquícios de culpa que ainda traziam na própria alma, remanescentes de compromissos adquiridos em guerra das cruzadas. Quando foi mesmo as guerras das cruzadas? Século XI e XII. E vocês lembram como eram chamadas as guerras santas? Não tinham os instrumentos modernos de armas como se tem hoje. Então eram feitas em forma de barricada, onde nós colocávamos as crianças, as mulheres, os anciões e os soldados iam atrás, não é? Um desses sonetos é um soneto muito interessante que fala um pouquinho sobre as causas, não é? Fogo, amplia-se a voz no assombro em que se espalha, gritos, alterações. O tumulto domina, no templo do progresso, em garbos de oficina. O coração se agita, a vida se estraçalha. Tanto o fogo a luzir é mística fornalha, é a presença da dor reflete a lei divina. Onde a fé se mantém, a prece descortina, o passado remoto em longínqua batalha. Varrem com fogo e pranto as sombras de outras eras, combatentes da cruz em provações austeras, conquanto heróis do mundo, honrando os tempos idos. Na terra o sofrimento, a angústia, a cinza, a escória, mas ouvem-se no além os hinos da vitória, das milícias do céu, saudando os redimidos. Eu convido a todos para olharmos a última estrofe. Na terra o sofrimento, a angústia, a cinza, a escória, estava tudo pegando fogo naquele prédio. Mas vejam, mas ouvem-se no além os hinos da vitória. Eles conseguiram quitar um débito de ontem, porque já tornaram-se melhores no dia de hoje. Das milícias, o mundo espiritual, os benfeitores amigos do céu, saudando os redimidos. É isso que é algo muito bonito. Nós vemos então Cornélio Pires dizendo, céu de São Paulo, o dia recomeça, o povo bom na rua lida e passa. Nisso aparece um rolo de fumaça e o fogo para cima se arremessa. A morte inesperada age possessa, e enquanto ruge, espanca ou despedaça. A terra unida ao céu a que se enlaça, é salvação, é amor, servindo à pressa. A cidade magoada, enternecida, é socorro chorando a despedida, trazendo o coração triste e deserto. Mas vejo em prece, além do povo aflito, braços de amor que chegam do infinito e caminhos de luz no céu aberto. Também chamo a atenção a última estrofe, mas veja em prece a importância do espírita, nesse momento contribuir com as esferas superiores, é a prece. Além do povo aflito, braços de amor que chegam do infinito, o mundo espiritual socorrendo aqueles irmãos, é caminhos de luz no céu aberto. É o livro Somos Seis, aquele livro que 6 pessoas retratam esse incêndio. Eles com muita emoção contam como é que eles foram recebidos na pátria espiritual. E aqui para encerrar esse último caso, que é muito interessante, porque muitas pessoas no ano passado, nós estávamos aqui em Portugal, quando aquela equipa de um time de futebol do Brasil, Chapecoense, caiu o avião e quase todos morreram. Com relação às mortes coletivas em aviões,
O espírito de André Luiz, no capítulo 18 do livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, esclarece que piratas que afundaram e saquearam criminosamente embarcações indefesas no dorso do mar, ceifando inúmeras vidas, agora encarnados em outros corpos, morrem, muitas vezes, coletivamente, nos acidentes aviatórios. Eu acredito que aqui todos que frequentaram as escolas públicas, quando estudou a história, principalmente quando Portugal saiu com as suas naus pelo mar para a busca da Índia, encontrando a América do Sul, encontrando a posteriori a África, nós sabemos que muitas dessas embarcações não retornaram para Portugal, porque estava retornando com um tesouro e no meio do trajeto foram saqueados pelos nossos irmãos piratas, que além de roubarem tudo que estava no navio, ainda matavam os tripulantes. Então nós vemos hoje como Deus é Pai. Imaginemos nós reunir pessoas num avião de vários lugares para poder reunir todos aqueles compromissados com um determinado momento de uma vida de reencarne coletivo. Aí eu fico imaginando quanto Deus é Pai. E a última frase para levarmos para a nossa casa na noite de hoje. As provas não poderiam ser diferente. É uma obra do Evangelho segundo o Espiritismo. As provas têm por fim exercitar a inteligência. Já não é mais possível em século XXI nós ficarmos aqui na lei do achismo. A doutrina espírita nos traz um acervo inigualável para as nossas almas, fazendo-nos compreender, exercitar a nossa inteligência. Para quê? Para desenvolver a paciência. É verdade que a nossa irmã Leonor já me chamou no canto e diz assim: olha, aqui em Coimbra não precisa falar de paciência, porque todas as pessoas que vêm aqui no centro têm uma paciência que é uma coisa magnífica. Por exemplo, quando está andando no carro, alguém fecha o carro, meu irmão, vai com Deus, devagar. Em casa, o marido é aquela coisa jóia para com a esposa trata o marido com aquela doçura, não é? Todos já têm paciência para com os filhos, mas lá no Brasil é uma coisa terrível. Olha, é uma coisa terrível. Outro dia eu estava no centro e veio um amigo e disse assim: Sérgio, hoje eu perdi a paciência 5 vezes. E eu olhei para ele e falei: quantas vezes? Ele disse 5. Eu falei: meu irmão, você está enganado. Você não perdeu a paciência. Ele disse: como? Perdi sim. Eu digo: não, você nunca teve paciência, meu irmão. Vocês já viram aqui alguém perder o que não tem? Se você nunca teve paciência, como é que você perdeu? Nós estamos aqui para desenvolver a paciência, o amor ao próximo, a máxima de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu tanto vos tenho amado. E a outra, resignação. A resignação, nós os espíritas, quando a dor bate, nós viemos buscar um tratamento à casa de Coimbra, mas sabendo que a fé, como o próprio Jesus nos disse, é que nos cura. E a resignação é conviver com a dificuldade e saber que é possível, sim, recebermos um auxílio. Mas se porventura não recebermos a cura, vamos receber o entendimento. E o entendimento vai fazer com que cada um de nós possamos viver uma vida elástica, uma vida saudável, uma vida maravilhosa. Porque eu já disse que nós podemos entrar no momento da revolta e no momento da resignação. Não vale a pena revoltar-se. O que vale a pena é fazer com que a resignação crie-se dentro de nossa alma a certeza para que o nosso cérebro, na busca do poder do amor, possamos fazer a nossa parte, sabendo que daqui mais algum tempo retornaremos para o mundo espiritual e que possamos retornar um pouco melhor do que aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos guarde hoje e todo sempre.